Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre o Reiki e suas aplicações. Eu sou o Bruno Tanaka, terapeuta integrativo, então para quem não me conhece, seja todos bem-vindos, né? E hoje vamos falar sobre o que é o Reiki. Vamos tentar lembrar. A gente conversou, o Reiki é uma prática integrativa e complementar reconhecido pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, né, como uma prática que vem sim integrar um tratamento, seja ele emocional, físico e tudo mais. Dentro desse tratamento que o Reiki propõe, né, de auxílio não só na questão física, tá, mas ajuda também nos lados emocionais e espirituais. Então, a pessoa que recebe o Reiki, ela tem uma grande oportunidade, enfim, de trabalhar as questões internas, né? Mas aí a gente entra então, mas como que a gente aplica o Reiki, né? Então, quando a gente fala as suas aplicações, a gente está falando de uma série de utilidades que a gente pode fazer com o Reiki. Então, primeiramente, você deve estar perguntando como que faz para receber o Reiki, para quem não conhece. O Reiki, basicamente, né, na prática, a pessoa deita numa maca, né, no presencial. E aí o aplicador, né, o terapeuta, ele faz a aplicação utilizando as mãos, né, em diversos pontos do corpo, tá? O que a gente chama de centros de forças. E que esses centros estão divididos, esses pontos energéticos, dizemos assim, estão ao redor do corpo. Então, tem pontos na cabeça, tem pontos, né, durante o corpo, tem pontos no pé. Aliás, o pé, a reflexologia tem falado muito sobre os diversos pontos que tem no pé, que se conecta a todo o nosso corpo, né? E o Reiki, ele vem fazer então, o aplicador, ele aplica ao redor do corpo por algum tempo específico a essa energia, né? Que é uma energia que a gente não vê a olho nu, mas ela basicamente consegue ajudar muito em questões físicas, reduzir dores, reduzir a ansiedade, né? Reduzir efeitos colaterais, né? Então existem já diversas aplicações do Reiki, né? Quando a gente pensa nesse primeiro ponto, então a gente está pensando em aplicar o Reiki, né? Aplicar utilizando as mãos, né? No presencial, para ajudar as pessoas, né? Então, basicamente, o pré-requisito para você aplicar o Reiki é você estar iniciado no Reiki, né? Ou seja, nesse processo de iniciação que a gente faz no Reiki nível 1, o seu canal é aberto para receber energia Reiki e aí, então você consegue transmitir essa energia para as outras pessoas, né? Então você é um instrumento canalizador da energia Reiki, então, que você vai e passa para a pessoa. Lembrando que não é uma religião, o Reiki não é uma doutrina, o Reiki a gente chama de, como já falei, terapia integrativa, né? A prática integrativa e complementar, mas eu considero como estilo de vida. E aí é onde a gente entra, então, uma coisa é a gente aplicar, outra coisa é a gente receber, e uma terceira coisa é a gente usar o Reiki no nosso dia a dia. E é aqui que a gente vai conversar. Então, a gente consegue utilizar o Reiki como uma questão de proteção energética, tá? O Reiki, ele consegue, né, gerar também uma proteção energética. Por exemplo, se você está sentindo aquele ambiente carregado demais, pesado, teve uma briga, uma discussão e tu sente que a sua energia foi sugada, sabe aquela sensação? O Reiki, ele vai lá e dá aquela equilibrada, dá aquela harmonizada. Sabe aquela reunião que tu entra e tu fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nessa reunião? Ou vai ter uma reunião tensa, tu vai e aplica o Reiki, né? Tu consegue aplicar o Reiki, né, através de um símbolo que a gente aprende no nível 1 comigo, né? Eu já ensino um dos símbolos do Reiki, né, que eu chamo de Sutra. E aí tu emana pro ambiente para fazer uma proteção energética do ambiente, para a reunião. A gente nunca aplica o Reiki para pessoa que ela não está sabendo, tá? Não pode de jeito nenhum. Mas você pode aplicar no ambiente, né? E aí essas aplicações que a gente faz de Reiki no ambiente,
a gente consegue aplicar em objetos, né? Porque tudo na realidade é energia. Às vezes a energia é condensada, né? E aí onde a gente tem os objetos, os materiais, né? Então lá do material também é energia. Então, quando a gente entra em contato com os materiais, a gente está entrando em contato com a energia que está naquele material, como a nossa energia. Temos um biocampo ao redor da gente, não só a gente, né? Mas outras seres também têm esse biocampo. Então a gente está todo momento entrando em contato com esse biocampo, né? Com um campo, como se fosse um campo magnético, né? Dizemos assim. E pelo Reiki a gente consegue se blindar do campo energético de uma outra pessoa que a gente não sabe a situação e do ambiente que a gente entra. Então, eu falo que ele é uma ferramenta que você, quando é iniciado, você começa a usar ele 100% das vezes do tempo. E aí fica no começo manual e depois vira automático. Quando você vê, você já está lá aplicando o Reiki de uma maneira natural, né? Você pode aplicar o Reiki na comida, né? A gente sabe que a comida, ela tem energia, né? Então, a gente consegue captar, absorver energia pelo alimento. Só que tem alguns alimentos que são mais densos, que a gente chama, né, de densidade, assim, de energia um pouco mais pesada, né? Como na carne vermelha. Então, por exemplo, né, você pode aplicar o Reiki na carne. O ideal é a gente tentar reduzir a carne vermelha. Se você não consegue parar de comer carne vermelha, tá tudo bem. Não precisamos estereotipar a pessoa que não come carne vermelha é mais evoluída. Não precisa, né? A questão mesmo é tentar reduzir a carne vermelha pela sua densidade. Mas o Reiki ele consegue ajudar também nesse processo de, como a gente aplicando o Reiki, a gente também dá uma limpada na energia, né? O Reiki ele pode ser utilizado, então, em objetos, alimentos. Na planta, sim, você pode aplicar o Reiki, mas também não adianta deixar a planta morrer de sede, né? Mas você pode aplicar o Reiki na planta também, né? Você pode aplicar o Reiki, você entrou no Uber, entrou num carro que tu não conhece energia, tal, aplica o Reiki no carro, no ambiente ali, né? Vai andar de bike, aplica o Reiki também para proteção energética, né? Então, tu faz essa aplicação também, tá? Então, eu gosto de te ensinar o Reiki, né, de uma maneira bastante prática, que a gente consiga usar, não só aplicar em amigos e pessoas, né, para trabalhar, não só para nos auto-aplicar, que a gente consegue fazer essa auto-aplicação, mas usar no nosso dia a dia, né? Ficou nervoso, ficou tenso, peraí, para, respira fundo, vai no banheiro lá, faz uma auto-aplicação de Reiki, reequilibra a sua energia, né? Então você consegue utilizar muito isso, né? Que mais que a gente consegue utilizar o Reiki? O Reiki a gente vai utilizar de diversos pontos. Então, como eu falei, pode ser em pessoa, pode ser na gente, na auto-aplicação, pode ser em objeto, pode ser em questões também de reunião, de relação, mas só a gente não pode aplicar em pessoas que não conhecem, porque elas têm o livre-arbítrio delas e elas precisam autorizar você a aplicar, tá? Temos várias outras situações, então é interessante, né, que a gente pode aplicar, por exemplo, para pessoas que estão muito ansiosas, tá? Então a gente faz a aplicação. No primeiro momento, muitos acham que o Reiki, inclusive, é uma massagem, porque ela realmente relaxa, né? Quando a gente faz a aplicação, né? Mas ela não é uma massagem necessariamente, né? Só que como ela trabalha com energias sutis e tem uma egrégora energética muito boa que faz trazer uma energia calma, sutil, leve e harmoniza nossos centros de força, nossos pontos energéticos, desbloqueando eles, né? Gera uma sensação muito sutil, muito gostosa, sabe? E essa sensação realmente dá um relaxamento. Tem pessoas que dormem, roncam, né? E isso é gostoso, né? Saber também que a pessoa conseguiu ter seu momento de qualidade de vida, né? Então, é trazer isso para o nosso dia a dia, tá? Eu trabalho com Reiki, aplico Reiki, né? E, acima de tudo, eu tô com uma turma iniciada, que vai iniciar agora no dia 22 de maio. É um dia, né, de Reiki, de aula, tá? São 8 horas de aula, gravadas, não vai ser gravado, aliás, vai ser ao vivo, tá? E o precinho
tá um investimento bem interessante. O curso ele custa 650, mas está na promoção por R$ 150, tá? Parcelado? Pode parcelar em até 12 vezes, né? A gente utiliza o PicPay, tá? Se tiver alguma dúvida, dificuldade de pagar, alguma outra forma, converse comigo que a gente vai achar um meio termo, né? Que facilite, tá? Vai ser no Google Meet, vai ser online, então por questão de segurança, por conta do Covid, a gente vai fazer ela online, tá? E os 3 primeiros que se inscreverem, tá? Vai ganhar 50% do valor de volta. Então, se custa 150, R$ 75 vai ser devolvido, né, para os 3 primeiros que se inscreverem. Olha que bacana, tá? Então, aproveita essa grande chance, né, de transformar a sua vida. O Reiki, quando você recebe o Reiki, é iniciado no Reiki, né, e você passa por 21 dias que você vai fazer a auto-aplicação, é um momento de detox, tá? Inclusive, seu corpo sente essa desintoxicação de toxinas que seu corpo estava carregando. E aí muitas vezes até tem um pouco de diarreia, né? Faz um detox mesmo, quase que um suco detox, né? E depois disso, desses 21 dias, né? Você consegue realmente perceber uma diferença energética, né? De consciência. Então o Reiki também proporciona uma expansão de consciência, né? O que eu gosto de dizer é que, na verdade, para quem está preocupado com o autoconhecimento, né, em realmente trabalhar autoconhecimento, entender que nós temos defeitos, né, que são as nossas sombras, e temos qualidades, virtudes, buscar esse equilíbrio muitas vezes não é tão simples. E para mim fez sentido, lá em 2019, quando eu comecei o Reiki 1, buscar esse equilíbrio. Eu estava num processo de depressão, de ansiedade muito forte, estava tomando remédios, né, para isso. E aí foi quando uma amiga me indicou para receber o Reiki, né? Foi para uma terapeuta muito querida. E aí eu comecei então a receber o Reiki. E para aquele momento para mim começou a fazer sentido, sabe? Foi um estalo muito grande de consciência. Eu comecei a ter uma evolução muito grande. Foi quando então teve o primeiro curso de Reiki, Reiki nível 1, e aí eu experimentei. Gente, foi uma sensação incrível. Eu realmente me senti no paraíso, sabe? Naquela energia única. Foi uma experiência que eu não esqueço até hoje. E aí, a partir de então, eu comecei a jornada no Reiki, que pra mim não para até hoje. Eu mestre Reiki, eu já sou mestre Reiki, mas eu sempre digo que eu só aprendi o conhecimento, só fui iniciado antes. Então, não tem essa de ser mais evoluído ou melhor. Apenas eu obtive o conhecimento antes. E isso para mim tem sido um grande desafio. Todo dia eu aplico o Reiki em mim, todo dia eu faço a meditação Gassho e sempre vem novos insights, sempre vem novas questões. Tenho meus defeitos, tenho minhas qualidades, mas o Reiki, a aplicação maior do Reiki que eu sempre digo é esse processo de autoconhecimento. É o processo de olhar muitas vezes para as nossas doenças físicas e ver a holística disso, né? Qual que é a causa raiz daquela doença física? E aí, pasmem, toda doença física é, na verdade, o resultado somatizado de uma doença que estava em outros corpos, né? Então, a gente tem um corpo emocional, o corpo mental, o corpo causal, né? O corpo espiritual, tem vários corpos. E muitas vezes veio lá de uma outra situação, de uma questão emocional nossa que somatizou no corpo físico, tá? Inclusive, nos guias que a gente tem, nas referências bibliográficas, você tem até um mapeamento de doenças, tá? E qual posições do Reiki você vai aplicar para ajudar. A gente sempre fala que o Reiki não é substituto dos tratamentos convencionais, ele é integrativo, né? Então, ele tem ajudado muito, né? Agora, nesse momento de Covid, como que o Reiki tem utilizado? Eu tenho enviado o Reiki para pessoas, né, conhecidos que estavam com Covid, e eles me deram bastante, agradeceram, né, sentiu que às vezes foi até uma mudança de energia que eles não esperavam. No começo do Covid, ano passado, tinha uma pessoa que estava bem ruim, e aí eu propus, né, comecei a fazer a aplicação de Reiki à distância. E a primeira coisa que vocês vão falar, nossa, mas dá para fazer à distância? Dá. No nível 2, a gente aprende a enviar Reiki à distância, que aí transcende espaço e tempo, é incrível. E aí,
a pessoa começou a começar a reagir ao tratamento, né, convencional, e então teve uma boa evolução e está curado do Covid, graças a Deus. Tenho percebido também algumas pessoas que pós-Covid têm sentido mais ansiosas, então a gente aplica o reiki para relaxar. Dá para fazer isso para dormir, então se você tem muita dificuldade de dormir, você consegue também utilizar o reiki antes de dormir, faz uma auto-aplicação, uma meditação, dá uma esvaziada nos pensamentos e show de bola, dá para usar muito bem. Para você ter noção, quando eu comecei com esse processo do reiki, em menos de um ano eu consegui sair totalmente dos remédios, né, do psiquiatra, foi muito rápido e realmente foi uma expansão gigantesca. Então eu considero que eu fui muito grato, né, por ter conhecido, por ter colocado o reiki na minha vida. Então por isso que eu falo que o reiki é um estilo de vida. E o grande legal é que você pode utilizar esse reiki para ajudar o mundo, né, para ajudar as pessoas. Todos nós temos missões para estar aqui neste mundo, né? E o reiki, ele é uma ferramenta que você pode utilizar para ajudar cada vez mais pessoas, né? Eu acho que eu falo bem legal também, que eu comecei até a ter mais contato com familiares que eu não tinha tanto contato íntimo, né? E aí, por exemplo, com meu tio que estava com um problema de coluna, um problema sério de coluna, comecei a fazer a aplicação do reiki, melhorou a qualidade de vida, melhorou as dores que ele tinha, né? Então foi um processo bem bacana, que aí acabei conhecendo mais ele, né? A gente estreitou mais a relação de sobrinho, tio, que a gente não tinha muito, né? Muitos familiares me procuram muitas vezes, olha, você pode aplicar o reiki até, às vezes meu pai, né, uma vez já falou, aplica o reiki aí, né? A minha mãe sempre me fala, não pode aplicar o reiki, eu vou lá, aplico um reiki, né? Então é bem gostoso essa interação que propicia, né? O reikiano, o que é a característica do reikiano? Quando você fala, você é um reikiano. O reikiano, ele em si é uma pessoa como qualquer outra pessoa, não é mais evoluído nem menos evoluído, tá? Mas é uma pessoa que está buscando um autoconhecimento e que sabe que ela tem uma ferramenta que vai ajudar ela em cada vez mais buscar uma maior qualidade de vida, cada vez mais buscar entender a razão por que ela está aqui, entender que ela tem que aceitar as sombras delas e que também tem que valorizar as qualidades de vida, né? E que cada dia é um novo aprendizado. O reikiano sabe que não existe ao acaso, que tudo está acontecendo por alguma razão, que nada é por acaso, que a gente cocria a nossa realidade o tempo todo, né? Então, basicamente, com as ferramentas que o reiki propicia, né, a gente consegue trabalhar com muitas formas diferentes, né? Então ele pode ajudar na redução de dores físicas, nas dores emocionais, né? Muitas vezes ele também vai ajudar, né, quem tem muita insônia, né? Vai desestressar, né? Trabalhar muito na questão do estresse, então você consegue reverter, né? E ele, assim, para questões até de machucados, ajuda a cicatrizar mais rápido, né? Então tem uma série de aplicações. Então no curso que eu vou ensinar, né, agora dia 22 de maio, né, sábado, 8 horas incríveis de contato online, tá? Não significa que vai ser pior que o presencial, tá? A energia reiki tá rodando durante todo esse processo. Vai ser uma experiência incrível de transformação. Se você está buscando esse despertar, né, você já percebe que a sua vida precisa de uma mudança, de uma transformação. Você percebe que esse momento do Covid está sendo um momento para a gente refletir, para a gente buscar transcender, né, só o material, mas perceber que as coisas não estão rodando assim tão no automático, que a gente precisa se conectar mais no nosso piloto manual, que a gente pode ser protagonista da nossa vida. Esse curso é realmente para você, um grande chamado, né? E esse nível 1, ele ainda não habilita para a distância, mas ele é o primeiro passo para que você possa fazer uma caminhada, né? Então, o que é o diferencial do meu curso, né? Que eu já ensino o primeiro símbolo do reiki, né? O primeiro sutra do reiki, que é um grande portal, né? Que vai permitir a gente já utilizar no dia a dia. Então, esse é um grande diferencial. Esse curso tem certificado, né? Esse curso vai te habilitar já a aplicar reiki em outras pessoas, né? E eu dou um enfoque também para você que quer atender
pessoas, quer ser terapeuta, dou um enfoque especial. Muitas vezes não tem esse enfoque no nível 1. Eu já dou ferramentas justamente para que você tenha uma proteção energética, para que você já saiba o caminho das pedras para começar a atender também. Então é um curso bem completo, bem bacana, né? E eu gostaria de te convidar, se você tem interesse, tá? O link da inscrição e mais detalhes é o brunotanakaterapias.com.br brunotanakaterapias.com.br, tá no link da bio do meu Instagram, dá uma procurada lá, é bem bacana, né? Enfim, temos várias aplicações que a gente sempre pode falar, né? O Reiki é incrível. Para quem não conhece o Reiki, né? Ele parece uma coisa atual, mas ele é das antigas. Ele começou no Japão, né? E por Mikao Usui, né? Que a gente chama Sensei Mikao Usui. E ele, na verdade, ele já tinha uma série de sutras, de símbolos, já há 6.000 anos antes de Cristo. E aí passaram-se os tempos, tudo mais, Mikao Usui conseguiu, né, obter esses símbolos e conseguiu canalizar as informações para utilizar esses símbolos, né, que a gente chama. E aí ele foi, né, dizemos assim, teve a iluminação e aí conseguiu então depois passar esses ensinamentos para as outras pessoas e foi chegar muito tempo depois na América, começando, né, pela senhora Takata, né? Ela que começou, ela era do Havaí, a primeira mulher, na verdade, a receber o Reiki, inclusive a primeira pessoa na América, olha só que bacana, a ter o conhecimento do Reiki. Então, é bem interessante a história também, a gente vai conversar muito sobre isso, sobre a história do Reiki, né? Como que começou, e a gente vai abordar o que eu acho que é interessante no curso, né? Que o curso ele não é só o curso de Reiki, eu dou uma abordagem bastante grande em outras questões importantes. Por exemplo, o que é energia, como a gente obtém energia, alguns conceitos de meditação que são importantes para a gente utilizar no Reiki. A gente vai falar sobre egrégoras de energia, que é muito importante, sobre acionamentos energéticos por meio de símbolos, sons, cores, né? A gente faz toda uma abordagem, né? E é bem interessante que essa abordagem que a gente faz, ela é muito objetiva, justamente para que a gente possa utilizar o Reiki na maior parte possível, né? Então eu falo que o Reiki ele pode ser muito prático, tanto para aplicar como também para um processo de reflexão, um processo de meditação, né? E sem isso a gente consegue ter outras ferramentas também que podem ser utilizadas, mas para mim foi crucial, né? Condição sine qua non para buscar essa evolução, né? Transcender o mesmo de sempre, né? E cada vez mais, gente, é incrível como a pandemia tem nos mostrado a necessidade da gente olhar mais para dentro da gente do que exteriorizar, porque muitas pessoas muitas vezes exteriorizam, né? Ou seja, arranjam atividades, distrações externas para que se possa tirar aquela ansiedade, tirar aquela coisa, aquele conflito interno. E aí, só que a gente se fechou, né? Vê a pandemia, tudo, e aí as pessoas começaram a entrar em crise, né? Começaram a ficar doidas, né? Muita gente entrou em depressão, muita gente ficou, né, muito ansiosa. E aí foi um convite, já desde 2020, para a gente começar a meditar, para a gente começar a olhar para dentro da gente. Olha, desde 2020 isso tem mostrado. E muitas vezes as pessoas ainda não aprenderam que está na hora de olhar mais para dentro da gente, para acalmar o nosso interno. E aí veio o Reiki, né? Que o Reiki aí é uma ótima ferramenta para possibilitar como desse métodos para que a gente consiga olhar com carinho para dentro da gente, para que a gente consiga acalmar aquela coisa que está nos deixando muitas vezes irritado, ansiosos, angustiados, enfim, uma excelente ferramenta. Se você gostou, deixa o like, enfim, mais uma vez gratidão por estar aqui com vocês nesta noite. Um grande abraço.